Boa tarde, boa noite, bom dia a todas e todos. Eu vou fazer alguns pequenos vídeos, assim, como se fossem pílulas filosóficas, para que a gente possa discutir, debater, eu oferecer algum tipo de esclarecimento, algum tipo de problematização filosófica sobre algumas questões que nos são mais caras assim, hoje em dia, né? Somente em época de coronavírus e quarentena. Quem já viu meus outros vídeos sabe que eu me sirvo da filosofia, eu faço parte de uma linha que pensa a filosofia de uma maneira um pouco mais abrangente e que estabelece que a gente precisa da história da filosofia para pensar a partir de conceitos, argumentos de filósofas e filósofos os nossos próprios problemas e reformular ou formular os nossos próprios conceitos sobre os nossos problemas. Então eu vou usar esse espaço curto, de vídeos curtos, para que a gente se sirva de alguns autores, algumas autoras, conceitos e problemas da história da filosofia para pensar a nossa realidade. A gente vai usá-los, então. E eu queria começar fazendo uma reflexão sobre a lógica. Todos esses vídeos, esse vídeo pode ser um pouco mais longo, porque eu estou fazendo esse preâmbulo, explicando o que eu vou fazer em alguns outros vídeos. Eu continuarei com meus cursos e mini cursos mais longos, mas eu quero fazer essas pílulas aqui filosóficas para que a gente pense também de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais sintética, mas que não seja superficial. Ao final de todos esses videozinhos eu vou dar algumas indicações bibliográficas para que vocês possam ir investigar, ler os livros, os artigos, enfim, e que vocês possam pensar por vocês mesmos a partir das leituras e da exposição que eu mesmo fiz. Então a gente vai começar pela lógica. A lógica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia. Ela foi sistematizada lá pelo Aristóteles, na Grécia Antiga, claro, e em uma obra chamada Organon, que significa instrumento ou ferramenta para a ciência. Então o Organon do Aristóteles ele oferece uma propedêutica, ou seja, um ferramentário para que a gente possa avaliar o conhecimento, né? Esse é o método da ciência, é o método lógico. E o que a lógica estuda? A lógica estuda as inferências, ou de outra forma, a lógica estuda os raciocínios. Como a gente passa de uma ideia para outra, derivando verdades a partir de verdades que a gente já estabeleceu anteriormente. A lógica é a ciência, ou a disciplina que estuda a consequência dos nossos pensamentos. Se as conclusões que a gente retira dos nossos pensamentos, das nossas reflexões, dos nossos raciocínios, são consequentes. Se elas são válidas ou inválidas. Se elas forem inconsequentes, elas serão inválidas. Se elas forem consequentes, elas serão válidas. Então, a lógica é a disciplina que estuda os raciocínios. Ela esclarece os nossos raciocínios. Eu vou dar um exemplo aqui. O Aristóteles tem figuras chamadas de silogismos que estruturam os argumentos a partir de um métodozinho. Um exemplo clássico do Sócrates. Eu tenho uma premissa: todo homem é mortal. Eu tenho uma segunda premissa: Sócrates é homem. E eu tenho uma conclusão: Sócrates é mortal. Isso é um raciocínio. Eu estou usando ideias e estou derivando ideias dessas ideias prévias. Eu tenho uma premissa: todo homem é mortal. Tem informações aí. Eu tenho uma segunda premissa com outras informações: Sócrates é homem. E eu tenho uma conclusão que deriva-se dessas informações prévias: Sócrates é mortal. Certo? Eu deduzi isso. É uma dedução. É uma conclusão que necessariamente se segue das premissas que eu instituí. Tudo bem? Quando a gente tem certos equívocos no raciocínio, quando o raciocínio ele é inválido, quando ele é falso, invalidade e falsidade não são sinônimos, mas aqui no caso não preciso esclarecer tanto isso. Quando o raciocínio ele é inválido, a gente em lógica chama de falácia, um raciocínio que ele é inválido. E a gente tem tipos de falácias. Tem as falácias formais, as não formais.
Dentro das não formais, a gente tem as falácias de relevância, as falácias de ambiguidade, enfim. Depois eu ofereço livros e textos para vocês lerem. Mas, dentro destas falácias, existe uma falácia que está muito disseminada hoje em dia, muito disseminada nas redes, nos grupos de WhatsApp, é família, é colega, que eu não vou falar aqui amigo, que fica disseminando um monte de bobagem. Essa falácia é chamada falácia da falsa dicotomia. Ou seja, essa falácia diz que duas realidades são colocadas como opostas e só há alternativa para resolver um problema só escolher uma ou outra dessas realidades, uma ou outra dessas alternativas, como se não houvessem outros exemplos, outras alternativas possíveis para resolver o problema. A falsa dicotomia de hoje é a economia ou a saúde das pessoas. Eu já vi um monte de gente falando: mas aí o pai de família que vai ficar desempregado, mas e as pessoas que não têm condições de ficar em quarentena, elas têm que sair para trabalhar, e quem que vai pagar o salário delas, e quem que vai fazer com que as empresas lucrem, enfim. Uma série de afirmações que não foram raciocinadas de maneira clara e nem consequente. Porque não existem só essas duas saídas. Isso é um dado. Não existem só essas duas saídas. E a gente tem exemplos empíricos, não são só exemplos ideais. A lógica e a filosofia se serve da realidade também. Ela retira os seus problemas da realidade. A filosofia não é imaginária, não é imaginação. E a lógica não é uma forma pura, ideal, que trabalha sobre problemas que não estão dados na realidade. A gente tem que se servir da matéria que chega do mundo, da nossa vida. Essa falácia da falsa dicotomia estabelece que ou a gente sai e trabalha infectando uma série de pessoas, ou a gente fica em casa e faz com que a economia vá à falência, rua. Quais são os exemplos oferecidos que mostram para a gente que essa dicotomia é falsa? Primeiro, Estados Unidos agora, finalmente, tomaram posição e decisão para intervir de maneira substancial no problema da economia e também da saúde. O Trump, o líder do país mais liberal desse mundo, desse planeta, vai injetar 2 bilhões na economia para fazer o quê? O Estado vai pagar para os americanos, para as americanas, uma renda básica, se eu não me engano, de $2.000 por cabeça. Vai pagar o salário dessas pessoas, fazendo com que as empresas não vão perdendo a sua liquidez até irem à falência, porque elas vão ficar pagando o salário dos seus funcionários sem abrirem. Então, o Trump está fazendo um pacote em que as pessoas vão ter um salário pago pelo Estado, as empresas vão ter desonerações de impostos, de taxas, enfim, e vão conseguir ficar fechadas sem irem à falência e sem com que seus empregados tenham que ser demitidos e ir para a miséria, enfim, e não ter dinheiro para pagar suas próprias contas. A Europa está pensando nisso, França, Inglaterra, Alemanha. Então é possível salvar a economia e a saúde. O Cristiano, meu amigo Cris, fez PUC comigo, trabalha na TV PUC. Ele me mandou uma notícia e um artigo acadêmico que eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Mostrando que há exemplos pregressos de pestes, de epidemias, de pandemias que existiram no planeta e cujos exemplos nos demonstram que é possível salvar as vidas e a economia. Tem uma notícia no G1 aqui, vocês podem colocar no Google se vocês quiserem. O título da notícia é: Cidades dos Estados Unidos que usaram isolamento social contra a gripe espanhola tiveram uma recuperação econômica melhor do que as cidades que não se isolaram. Tem um estudo feito aqui de que as cidades que se isolaram, isso em 1918, se não me engano. Deixa eu só ver aqui. Começo do século XX. Então, as ações de isolamento, de quarentena, fizeram com que as pessoas salvassem suas vidas e a economia se mantivesse e se recuperasse mais rápido do que as cidades que ignoraram a quarentena.
Vocês percebem que aqui ó, a dicotomia foi exposta à sua falsidade, à sua invalidade. No caso aqui é falsidade porque é empiricamente comprovado que essas cidades se recuperaram mais rápido depois do lockdown, depois da quarentena, enfim. Então o que a lógica aqui pode nos atestar? A gente vê que há um erro do raciocínio, porque a gente investiga. Será que só existem essas saídas? Como seria possível uma saída que fizesse com que a economia não acabe, não destrua-se tanto? É fato que ela vai ficar com sérios problemas, mas é fato também que é possível fazer com que ela se mantenha em um estado aceitável, uma manutenção aceitável dos números, dos dados, fazendo com que empresas não vão à falência, que empregados não se prejudiquem com desemprego, com ausência de salário, enfim. A gente tem então os exemplos empíricos de hoje, Estados Unidos, a Europa, muitos países da Europa, com uma intervenção do Estado sobre a economia e sobre a saúde das pessoas. Não há dicotomia, há uma junção de políticas públicas que abrangem a economia e os indivíduos. Tem um estudo aqui, um artigo acadêmico, está em inglês, mas eu posso mandar para quem quiser, só me mandar uma mensagem, coloca nos comentários que eu mando artigo acadêmico mostrando sobre as relações entre a saúde pública e a organização da economia e mostrando que é possível, a partir de dados, de números, de indicadores, fazer uma manutenção das vidas e da saúde econômica do país. Para isso precisa do quê? De um Estado que haja de maneira substantiva sobre o problema. E a gente tem exemplos, não é coisa de literatura, de ideologia, é empírico. Estão sendo feitas essas coisas hoje no mundo e foram feitas essas coisas em outras experiências que a gente já teve. Esse mundão de milhões e milhões de anos e milhares de anos de história humana e que podem nos ensinar muita coisa. Então é falsa a dicotomia entre economia ou saúde. O que a gente precisa fazer? Não sei, mostrar para o governante mor incapaz de pensar, Ele é incapaz de pensar. Ele não ouve estudos, ele não ouve especialistas, ele não ouve as experiências que estão sendo bem-sucedidas. Ele ouve apenas seus arroubos ideológicos e das pessoas que o cercam. E esse vídeo não é ideológico no sentido de atacar uma posição só porque ela é oposta da minha. Não. Essa posição ela é oposta a todos os grandes líderes que estão tentando sanar os problemas da epidemia e da economia. Eu cito Trump, eu cito Boris Johnson, eu cito Angela Merkel, eu cito Macron, não estou citando Hugo Chávez, não estou citando o Fernandes, eu não estou citando o presidente da China, que eu esqueci o nome. Percebem? São ultraliberais, conservadores. A Alemanha é governada pelo Partido Conservador. Estados Unidos também, pelos republicanos. O Macron também. E assim por diante. Boris Johnson, então é falsa a conclusão de vocês estabelecendo que a gente precisa sair, os comércios precisam abrir, porque senão as coisas irão ruir para todos. Só irão ruir para todos se o Estado, se nossos governantes não intervirem. Os governadores dos estados estão tentando, mas o governo federal tem que tentar também. Então, cobrem quem precisam ser cobrados. Não fiquem colocando reflexões inconsequentes, logicamente inconsequentes, se vocês não dotaram de 5 minutos de reflexão essas consequências para ver se elas se sustentam. Essa é a lição que a lógica pode nos oferecer e eu acho que a gente pode tentar dotar de racionalidade nossos pensamentos, nossas ideias e nossas afirmações ou negações sobre as coisas. Certo? Essa foi uma pequeníssima aula de lógica. Se vocês quiserem estudar lógica com mais afinco, recomendo 3 livros fundamentais aqui. Introdução à Lógica, do Coppi, Introdução à Lógica, do Mortari, e A Filosofia das Lógicas, da Susan Haack.
certo? Tem aí, procurem no Google, no LibGen e sejam felizes.